As mentiras do designer inteligente, parte 2. Senhoras e senhores, nesse tutorial, ainda acompanhando o vídeo lá do canal Fábrica de Noobs do Nathanael Antonioli, eu vou provar mais um trecho nessa parte 2 de que Yud, Re, Vav, Re, que é tido como 10, 5, 6 e 5, é uma mentira de que está contido no nosso DNA. Vamos lá para a matéria? A segunda alegação vem de um texto que afirma que o DNA é composto de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Verdade, certinho até aí, exceto que tem fósforo também. O fósforo tem uma contribuição menor, mas ele existe, você não pode desprezar que ele existe. Ok, então ele afirma que, usando valores condizentes de massa atômica, a gente pode fazer uma correspondência entre esses 4 elementos e as letras do nome de Deus. Além de uma quarta letra para o carbono. Então, 3 letras para o nome de Deus e uma quarta letra sendo o carbono. A alegação é essa aqui e a relação é essa aqui. Então, o hidrogênio passa a ser o Y, o nitrogênio passa a ser o H, o oxigênio passa a ser o W, V, e o carbono passa a ser o G, conforme está indicado aqui. O G é equivalente ao número 3 naquela tabelinha de letras em hebraico e números que eu mostrei para vocês no começo. Parte do argumento é uma alegoria poética. Então ele diz assim, a gente pega o nome de Deus, aqui no caso, nos elementos seria hidrogênio, nitrogênio e carbono. Isso é um gás que a gente não consegue sentir o cheiro, não consegue sentir o odor e não consegue sentir o gosto. Isso é semelhante a Deus, que não pode ser sentido. Isso é o que ele fala, não sou eu que estou inventando, isso é o que ele diz aqui. E quando você coloca o carbono, é o que torna a matéria. Então o carbono representaria o lado humano. Ok, isso aqui é simplesmente uma alegoria. A gente pode dizer que é uma alegoria ruim, porque HN2O, conforme seria 2 vezes o nitrogênio, porque no nome de Deus o H aparece 2 vezes, isso sequer é um gás de verdade. A mistura que ele se refere a H2N2 e O2, não ligados, mas na atmosfera, mas ele é uma alegoria, tá? Em última instância, ela não tem nada a se falar aqui, ela não diz nada a respeito da natureza do mundo propriamente, além de ser uma alegoria. Agora, a possibilidade da gente fazer essa correspondência entre os gases é uma coisa interessante, afinal de contas, será que realmente dá para fazer essa correspondência ou será que isso é uma correspondência arbitrária, também tão arbitrária quanto a que eu mostrei agora há pouco no livro lá das Chaves de Enoch? A gente descobre que na verdade não é tão arbitrário assim. Vou mostrar para vocês como que faz. Aqui a gente mais uma vez tem os elementos e as letras que foram usadas no hebraico, o número associados às letras, o termo em hebraico, isso que você não vai usar para nada, o número atômico, isso aqui também não tem valor, e a gente tem a massa atômica. Qual que é a lógica? Para o nitrogênio, você vai pegar a massa atômica arredondada, 1 mais 4, 5, chegamos no 5. Perfeito, até aqui, tudo em ordem. Para o hidrogênio, você vai pegar 1, 0 e vai virar 10. Desse jeito aqui. Para o oxigênio, você vai pegar 1 mais 5 e vai virar 6, apesar do fato de que a massa atômica do hidrogênio arredondada é 16. 15.9999, quando você vai fazer cálculo, isso aqui simplesmente vira 16. Porém, você vai somar 1 mais 5 e vai chegar em 6. Carbono, 1 mais 2, 3. Aparentemente funciona tudo bem. Essa análise revela então esse possível padrão. Agora vamos, claro, fazer algumas observações. O primeiro deles é que o carbono é trivial. Como assim? O carbono sempre vai dar certo. O carbono está condenado a dar certo. Por quê? Porque imagina que a massa atômica do carbono fosse, por exemplo, 13. Se a massa atômica do carbono fosse 13, a gente faria 1 mais 13 igual a 4, certo? E aí a gente simplesmente iria lá na nossa tabelinha do hebraico e iria pegar o 4. Ah, o 4 é D. Então a gente iria chamar o carbono de 4 ao invés de chamar o carbono de 3. Em outras palavras, não tem nada demais no fato do carbono ter funcionado. O carbono sempre vai funcionar. Tudo que você precisa, claro, é obter uma soma e consultar ali na tabela qual letra do hebraico bate com essa soma. Então, a letra G especificamente aqui não traz absolutamente nada demais para a nossa história. Agora, ok, para o nitrogênio essa regra é consistente. Para o oxigênio, mais ou menos, porque você precisa, claro, chegar nesse arredondamento aqui você precisa desprezar esse arredondamento, na verdade, ignorar que a massa atômica efetivamente é 16, 15.99999 e assumir que é simplesmente 15. E no hidrogênio, ao invés de chegar em 1, você precisa chegar em 10. Você precisa botar um zerinho ali, meio que por fora das coisas.
Enfim, aqui no caso a gente não tem muito o que dizer além de como as coisas realmente são, tá? Isso aqui é exatamente como as coisas são. Para você chegar na correspondência, essa não é uma correspondência arbitrária, mas resta então você decidir afinal de contas, será que essa correspondência é forçação de barra ou será que essa correspondência realmente mostra uma natureza subjacente? Mas para isso eu quero te lembrar mais uma coisa também. Número atômico é um critério absoluto. Número atômico é o número de prótons que tem na molécula. Número atômico é o número de prótons que tem no elemento. Então tem 7 prótons. 7 é 7 e ponto final. Massa atômica, porém, não. A massa atômica, a unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono. Isso a gente definiu. Isso a gente em algum momento decidiu fazer uma convenção assim. A gente podia ter escolhido qualquer outro isótopo. Tivemos razões para escolher o carbono, mas a gente poderia ter feito baseado, por exemplo, na massa do oxigênio. A massa atômica passa a ser 1/16 da massa do oxigênio. A gente poderia ter feito isso sem problema nenhum. Em outras palavras, a massa atômica é uma grandeza relativa, não é uma grandeza absoluta. A gente poderia ter escolhido outra unidade de massa atômica e, portanto, se a gente tivesse feito isso, os valores aqui talvez seriam valores diferentes. Quando a gente fala que a massa atômica é 14, quer dizer que a gente está fazendo 14,0067 vezes 1/12 da massa de um átomo de carbono, conforme eu expliquei para vocês. Então, como eu disse, claro, você precisa decidir, afinal de contas, se isso é forçação de barra ou não. Vale lembrar que na Via Láctea a gente de fato tem hidrogênio, oxigênio e carbono, mas eles são: hidrogênio é o primeiro elemento mais comum, oxigênio é o terceiro, carbono é o quarto e nitrogênio é o sétimo. E de fato, na molécula de DNA, esses são os mais comuns se você considerar apenas a base nitrogenada. Eu não achei nenhuma estatística pronta na internet que mostra esse cálculo, mas eu achei aqui uma proporção. Essa proporção é bastante interessante, ela mostra, afinal de contas, no DNA humano, qual proporção corresponde a qual tipo de base nitrogenada. E aí, fazendo aqui o cálculo, eu concluo que que o hidrogênio é o elemento mais comum, seguido pelo carbono, nitrogênio e oxigênio. O fósforo não entra na nossa análise, porém ele também aparece, apesar de ser menos comum que essas demais moléculas. Em última instância, como eu já disse, cabe a você decidir, afinal de contas, se esse fato que eu mostrei para vocês, em última instância, se essa correspondência aqui de somar a massa atômica, que dá certo em um caso e que dá meio errado em 2 outros casos, é de fato algum tipo de sinal. Vale lembrar que, conforme esse artigo aqui indica, se você brincar com números aleatórios que não tem lógica nenhuma, porque eles são aleatórios, você eventualmente vai achar um padrão. Nesse artigo aqui, o cara pegou um unicórnio, assim, entre aspas, que na verdade é simplesmente uma sequência de números aleatórios, e ele começou a brincar com os números, até que ele descobriu que os números coincidiam com o padrão da Lua, se eu não me engano. Depois você dá uma lida. A moral da história é: brinque o bastante com números aleatórios e você vai encontrar uma sequência neles, por mais que na verdade não exista sequência nenhuma. Vamos falar então agora da própria regularidade numérica, que inclusive motivou essa história. Aquela versão que eu mostrei no comecinho do vídeo não trazia o nome de nenhum cientista, mas essa aqui traz.